De volta com o Painel Livre, hoje recebendo Conceição Duarte, falando bastante da história, da sua trajetória. Conceição, o telespectador está participando com a gente aqui do nosso programa, acessando o nosso site, ligando para a gente. Bom, a Vânia Roberta, na Arthur França, quando começou a ideia de montar a fábrica em Diamantina? Qual das fábricas? Primeiro eu falaria da fábrica de Biribiri, que ela iniciou em 1876, pelo primeiro bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos. Agora, a fábrica Antonina Duarte, que hoje tem outro nome, né? Mudaram o nome dela, como acontece em Diamantina, o passado, né? Então, essa daí foi na década de 40, que meu pai tinha o ideal de estender a fábrica de Biribiri para cá, não é? E ele chegou a comprar no Japão, pagar com a ajuda de Juscelino Kubitschek, que naquela época ele era deputado federal, porque Juscelino não foi deputado estadual. Ele teve uma ajuda muito grande, porque Juscelino conseguiu barrar a subida do dólar na época da compra. Foi até na época da Segunda Guerra Mundial, né? Porque meu pai morreu em 1947, 31 de maio de 1947. Mas foi na década de 40 que ele trouxe para Diamantina muita coisa, inclusive a Festa do Divino, em 1940, foi ele o imperador. Em 1940, ele fez reerguer a EPIL, que naquele tempo, e que hoje é a VEM, não é? Era o asilo Irmã Luísa, naquele tempo ele foi presidente, e até com o comandante eu dei uma ajuda muito interessante nos 120 anos do quartel. Apresentei um quadro lá das bonecas vivas em benefício do asilo, porque o comandante Vilas Boas, ele era vice-presidente da EPIL. Pois né? Agora tem uma foto, né, que a senhora trouxe de algumas obras que a gente gostaria que fosse colocada essa foto. Explica pra gente aí essas 4 fotos, né? Essas 4 fotos foi um trabalho que eu fiz agora o ano passado, 2010, quando a Santa Casa de Diamantina completou 220 anos de sua fundação. E também para, como se diz, diminuir a incultura sobre a história de Diamantina, porque muitos querem ser donos da história e não sabem a verdadeira história. A arquitetura é parecida, né? A arquitetura é o seguinte, porque foi o John Rose que construiu os cartões postais de Diamantina. Você apresentou aí o passadiço da Casa da Glória, a Basílica do Seminário, a Biribiri, e ele construiu também o Mercado Velho. Querem dizer que é um sistema árabe, mas não é. Pelas minhas pesquisas, antes de ter o mercado, vejam aí no quadro, tem uma parte que é do Jardim da Santa Casa, que ele construiu a Santa Casa em 1866. O prédio do Hospital da Santa Casa não é da Santa Mônica, era o outro prédio do século XIX, que é um dos cartões postais de Diamantina. E era tudo igual como está ali aquele primeiro quadro. O doutor José Aristeu teve a feliz ideia de deixar como amostra como era dentro da Santa Casa, todo de madeira, igualzinho como John Rose construiu também em Aquela foto de baixo ali, parece um mercado. 1883 foi a construção do Mercado Velho nesse estilo. Agora, de onde que John Rose copiou esta característica da Santa Casa e do Mercado? Foi de uma rancharia britânica de Honduras, né, na América Central. É aquela imagem de baixo, né? É aquela que está debaixo daquele pedaço. Porque o doutor José Aristeu teve que desmanchar o jardim da Santa Casa, porque era todo de madeira e deu cupim. Então ele fez de alvenaria, mas teve a feliz ideia de deixar aquele vão. Agora, Niemeyer
e Lúcio Costa copiaram muita coisa de Diamantina. E uma das coisas que eles copiaram foi justamente o quarto quadro que está aí, o Palácio da Alvorada. São os mesmos arcos da Santa Casa e do Mercado Velho invertidos. Olha só, que interessante. Bom, eu quero voltar a falar um pouquinho da sua trajetória como professor, né? Por tanto tempo, né, lecionando e passando por fases da história do Brasil, hoje em dia a educação é muito criticada, a qualidade do ensino. Tem como se comparar ou fazer um paralelo disso tudo, essa evolução, ou não sei se foi tanta evolução assim, com relação à educação? Por que se critica tanto a educação no Brasil hoje? Antes era mais difícil. Porque eu vou dizer para você, quando eu comecei no Maria Augusta Caldeira Brant, em 1951, 60 anos agora, a escola era pobre, funcionava debaixo do passadiço do colégio, do orfanato Nossa Senhora das Dores. Mal tínhamos as carteiras, as irmãs deram o prédio para funcionar essa escola. E muitas vezes eu fazia com os meus alunos as cadeiras, as mesinhas, para eles estudarem. A gente tinha umas mesas assim de 9 metros, 10 metros, bancos enormes. E era assim. E as matrículas que a gente fazia, a gente tinha que ir pela Bela Vista, pelo Bom Jesus, que tinham ranchinhos. A gente ia a pé, de ranchinho em ranchinho, fazendo matrícula dos meninos, e eles não conheciam nenhuma privada, não conheciam nada. A gente tinha que tirar os piolhos das crianças, cortar as unhas e às vezes dar até banho nas crianças. A pobreza era imensa. E como eu falei com você, tinha também as mães que eram prostitutas e que não queriam ver as suas filhas, seus filhos na prostituição, entregavam para a gente aquelas crianças. Mas hoje em dia se fala-se que melhorou o acesso. E hoje em dia a dificuldade está na disciplina, porque naquele tempo as mães colaboravam com a gente e parece que as crianças eram mais mansas, sabe? E tinha uma outra coisa também. Eu já falei isso nos cursos que eu fiz de gerência e supervisão, que eu fiz muitos cursos e dei também muitos cursos na superintendência e lá também no Nossa Senhora das Dores. A gente notava uma coisa: de um modo geral, as crianças não recebiam educação em casa. As mães hoje estão transferindo para a escola a educação. Por quê? Porque naquele tempo as mães já tinham mais tempo de ficar com as crianças em casa. E hoje, quem fica com as crianças? E a educação hoje, como é? Bem diferente. Embora, até o ano passado, eu fiz palestras em 2 escolas aqui de Diamantina. Eles falaram: nossa, Conceição, é muita coragem sua de enfrentar, numa época dessa, palestra. Eu fiz a palestra do Ano Internacional da Mulher e fiz também a palestra do aniversário de Diamantina, quando Diamantina fez 172 anos. Fiz a palestra. Na verdade, a disciplina não foi fácil. Foi bem mais difícil do que aquele tempo. Agora, não há também a questão da vocação, professores mais dedicados que possam... Isso eu vou falar com você, que até uma coisa que eu gostaria de falar. Naquele tempo a gente passava 1 ano sem receber vencimento. O professor, no meu tempo, recebia cestas básicas fornecidas pelo quartel. A gente levantava 4 horas da manhã com um carrinho de pau, porque a gente ganhava pouco, não podia pagar um táxi para levar a gente. A gente ia com um carrinho de pau, empurrado pelos filhos, e a gente ganhava a cesta básica, que naquele tempo chamava calção. E quem fornecia para nós era o quartel do 3º Batalhão. Quer nós dizer, íamos lá buscar. Continua ganhando pouco, né? Continua, porque eu vou dizer a você, esse nosso governo mineiro, ele está fazendo conosco uma coisa muito errada, porque, eu vou falar a verdade, ele está mentindo para o governo federal que nós estamos ganhando o piso salarial. Mas desculpem eu falar a verdade, é mentira.
nós estamos ganhando um teto. Eu até nas greves participei muito, ainda teve pessoas que ficavam admiradas. Conceição, você é uma professora de ensino religioso liderando greve, que eu liderei muita greve aqui na época, né? Eu falei, uai, pois é justamente a gente, como ensino religioso, como cultura religiosa, a gente fazer a luta pelo nosso salário, que é baixíssimo. E eu cheguei a mostrar meu contra-cheque, onde a minha empregada doméstica ganha mais do que eu. Situação difícil. Bom, a gente continua falando com Conceição Duarte no programa de hoje e a gente volta em instantes.